Olá, está começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação e debate para você de segunda a sexta-feira, não é? Sempre neste horário da 1h30 da tarde, horário tradicional da discussão, do debate político e da discussão dos temas que fazem a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e os assuntos importantes também que estão ligados ao país, né? Claro que o coronavírus, o combate à pandemia, não é? Estamos vivendo esse drama há 60 dias aproximadamente, coisa que parece que não tem mais fim. Os casos vão crescendo, aí os números vão aumentando por todo o país e a gente aqui, claro, tendo que acompanhar essa situação toda que nos aflige e atrapalha, né, o bom andamento ou a recuperação, a tentativa de recuperação econômica aqui das cidades da região e do próprio estado de São Paulo, para o país também, né? Queria destacar aqui, com muito pesar, o falecimento do jornalista Gilberto de Menstein, né? De Menstein, que para quem fez comunicação, para quem cursou jornalismo, foi e é ainda, né? Claro, sempre será uma grande referência, né? Ele que atuou como repórter, como editorialista, né? Pertencia ainda ao Conselho Editorial da Folha de São Paulo, e fundador e proprietário do site Catraca Livre, né? De Menstein morreu no início desta manhã, ele que lutava contra um câncer na região do pâncreas e acabou, então, não suportando aos 63 anos de idade. Ele que esteve aqui pela cidade de Santos inúmeras vezes, dando palestras aqui, né? Aulas inaugurais, aquele curso de comunicação, dos cursos de jornalismo aqui no Santa Cecília, na Universidade Católica, enfim, né? Tinha uma proximidade aqui com a Baixada Santista e era uma figura extremamente respeitada, uma referência aí para todos nós que procuramos, né, fazer a comunicação de uma maneira séria, de uma maneira honesta, de uma maneira correta, né, e não somos chutadores aí, como a gente vem acompanhando nos últimos tempos pelas redes sociais, essa coisa que vem proliferando, né, infelizmente. Muito bem, lembrando sempre que você acompanha uma reprise do Ponto de Vista, de segunda a quinta-feira, ela é às 8 da noite, e às sextas-feiras a reprise vai para o ar a partir da meia-noite, tá certo? Doutora Thelma Rodrigues, advogada da área trabalhista, mais uma vez com a gente nesta sexta-feira, uma série de assuntos importantes que vão aí acontecendo, aprovações aí de medidas provisórias, questão que envolve aí os Minas aqui, que prejudica e preocupa, né, a todos nós aqui da cidade, da região metropolitana, as perdas de postos de trabalho, de carteiras assinadas aqui pela Baixada Santista e pelo país, com essa questão da pandemia que estamos vivendo. A Thelma está com a gente mais uma vez para participar, para dar dicas importantes e boas informações para você que está conosco. Tudo bem, Thelma? Prazer revê-la. Boa tarde, Boturão. Mais uma vez, né? Tradicionalmente agora, sexta-feira aqui, virou o nosso debate trabalhista, sempre com convidados, sindicalistas participando aqui do nosso programa, esclarecendo. Nossa, porque eu já me sinto da casa Claro. aqui, quando eu chego aqui com os meninos, né? Com todo respeito aqui os câmeras, o Boturão. Nossos amigos aqui. Então, eu me sinto aqui em casa mesmo, já fazendo parte aqui. E com muitas saudades do Vinagre, né, o nosso fotógrafo, Santana também, que eu não estou mais conseguindo fazer com ele, mas normalmente ele também sempre estava por aqui. E o Aloise, né, o nosso Chicão, Dr. Francisco Aloise, que sempre traz informações de Brasília, né, que ele é credenciado e que trabalha lá. Então nós ficamos sabendo muitas informações interessantes também do que está acontecendo lá. E hoje o tema que todos estão interessados e que preocupa muito a nossa Baixada, principalmente, que é a demissão em massa. Que é isso que hoje nós vamos abordar aqui com os nossos convidados e vamos tentar esclarecer as dúvidas. Muito bem. Obrigado a Thelma por estar conosco mais uma vez. Um abraço ao Chicão, um abraço ao Vinagre, espero que não tenha azedado com essa situação toda que estamos vivendo, né? E um prazer, recebemos mais uma vez aqui, né? Esteve conosco na semana passada, volta nesta sexta-feira também para orientar aí o telespectador, os trabalhadores de maneira geral, o doutor José Stalin, também advogado, professor, enfim, ligado à área trabalhista. Prazer recebê-lo, doutor Stalin. Tudo bem?
Tudo bem, Edgar Boturão. Difícil perguntar tudo bem, né? Nessa fase nós estamos vivendo, né? Mas estamos vivos, né? Nesse com saúde, momento crítico tá bom, que né? atravessamos, né? Realmente muito difícil. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de participar desta reunião, desse debate aqui, esclarecedor para os trabalhadores e também para algumas empresas aqui da Baixada Santista, tendo em vista essa crise que nós estamos com grande dificuldade atravessando, esperando que dias melhores consigamos alcançar e principalmente atingir um mundo melhor, mais solidário. Seria importante, claro, para todos nós, né? E do outro lado da mesa, lá na ponta também o Claudinei Gatto, que preside os sindicatos metalúrgicos aqui da Baixada Santista, está nesta luta em glória, né? A queda de braço terrível com a Uzi Minas, a questão das demissões, né? Algumas demissões aconteceram, mas a previsão de 900 demissões, né? E isso acabou sendo evitado momentaneamente. O Gatto vai ter um tempo importante para explicar como é que está essa situação aqui para nós. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Gatto? Tudo bem, boa tarde a todos. Agradeço aí novamente o convite para a gente explicar aí para a população como é que está a situação e o andamento da liminar aí que o sindicato conseguiu, barrando essa demissões em massa que a usina aqui de Cubatão pretende fazer, né? Daqui a pouco a gente vai esclarecer como é que está o andamento disso. Muito bem, obrigado então ao Gatto também por participar com a gente. E lembrando mais uma vez, reprise do ponto de vista para você acompanhar, né, de segunda a quinta-feira às 8 da noite. Sextas-feiras, reprise vai para o ar aqui na Santa Cecília TV à meia-noite, né? Claro que nesse período de tempo aí, uma série de novidades, uma série de situações, problemas, enfim, podem surgir, né, já que vivemos uma instabilidade econômica terrível, né? E amparada, né, e fomentada principalmente uma estabilidade política que persiste em não terminar de maneira alguma, né? Ninguém sabe o que vai dar essa atuação firme aí do Supremo Tribunal Federal, essas buscas que vão acontecendo, atuações da Polícia Federal que vieram fortes nesta semana. Vamos ver o que nos promete aí o final de semana. Antigamente a gente tinha sexta-feira livre, né? É verdade. Quinta-feira vinha noticiário, sexta-feira você comentava, sabia que o fim de semana era light e tal. Acabou tudo isso, né? Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, né, Thelma? E a gente tem que estar atento o tempo todo. Então, vamos começar com o Gatto, então, né? Porque um assunto problema mais iminente, que diz respeito à economia aqui da cidade, de toda a Baixada Santista, que é essa situação que nos preocupa a todos, essas demissões aí, uma demissão em massa por conta da Uzi Minas, né, em relação aos trabalhadores, né? A gente sabe que houveram aí discussões e debates junto à Justiça do Trabalho, né, Gatto? Sim. Mas aconteceram agora algumas demissões, né, recentes. Sim, a gente estava no sindicato, na última sexta-feira, os trabalhadores já começaram a ligar para a gente que a empresa já começaria a demitir em massa já na sexta-feira, né? E a gente, lógico, a gente pegamos o caminhão de som, fomos para a porta da empresa, conversamos com os trabalhadores, já acionamos nosso departamento jurídico para conseguir uma liminar para suspender essas demissões e na última sexta-feira a empresa, segundo dados, né, ela já tinha demitido 74 trabalhadores, isso tanto no turno da manhã como no administrativo, né? Conseguimos essa liminar, graças a Deus, por uma volta de umas 18h20 da noite, que essa liminar saiu, e conseguimos barrar essas demissões. E com essa liminar também, esses trabalhadores que foram demitidos foram reintegrados à empresa, né? Se a empresa não cumprisse a liminar, ela teria uma multa diária aí de R$10 mil por trabalhador. O que a empresa fez, né, Boturão? Ela demitiu esse trabalhador só via sistema, né? Os trabalhadores eles estão via sistema, estão em home office, ela não chamou ninguém de volta para o trabalho alegando que não tem produção, né? Mas os trabalhadores hoje já entrando em contato com alguns, saiu o pagamento deles, está tudo normalizado, eles estão recebendo tudo certinho, que a empresa está cumprindo a determinação da doutora aí, da juíza da segunda vara aqui de trabalho de Santos, né? Como é que estamos, recebemos também informação do advogado que a empresa ela está tentando realmente caçar essa liminar, né? Ela entrou ontem, ela tentou em segunda instância na segunda-feira, não conseguiu. O juiz determinou, como tinha uma reunião com o Ministério Público na terça-feira, ele
não deu aí a liminar aí favorável à empresa. E ela tentou novamente ontem à noite derrubar aí, pediu vistas no processo para tentar derrubar essa liminar, mas o nosso jurídico também está bem baseado e estamos fazendo uma defesa aí para a gente manter esses empregos desses trabalhadores. A Uzi Minas ela já demitiu quase 500, como eu já falei aqui a semana retrasada, trabalhadores terceirizados, né? Já perdendo os postos de trabalho, e agora mais essas 900 demissões, né? Então, é nesse pé que está a situação da empresa. A empresa anunciou, no último dia 22, o resultado do primeiro trimestre da empresa, né? A gente até ficamos contentes, né? Que o resultado demonstra um prejuízo, mas para avaliação do sindicato, o prejuízo da empresa foi cambial, devido à alta do dólar, né? E ela aumentou em 73% o resultado do quarto trimestre, entendeu? Isso é um dado importante. Ela teve um lucro acima de 73% em relação ao quarto trimestre de 2019. Então, ela aumentou o EBITDA dela, tanto que na Bolsa, as ações da Uzi Minas, essa semana, subiram 16%. Então, essa é a tese que o jurídico do sindicato e a diretoria está defendendo, que a empresa tem gordura para manter esses empregos, para a gente poder passar dessa crise sanitária. E um outro detalhe, a Uzi Minas ela só gasta de 73% de lucro que ela teve aí no primeiro trimestre, ela só gasta 3% com mão de obra. 3%. E também agradecer aqui a direção do Sindicato Metalúrgico de Ipatinga, que também são as duas empresas maiores do Grupo Uzi Minas, está entre os metalúrgicos de Santos e de Ipatinga. Lá também os companheiros estão aguardando aqui a luta nossa aqui e também não assinaram um acordo de redução de salário e jornada. Então, as duas maiores plantas do Grupo Uzi Minas, ela não tem acordo com os dois sindicatos, né? A gente quer um acordo com a empresa desde que não tenha demissão maciça dos trabalhadores. O Dr. Stalin aqui tinha uma dúvida em relação a essa negociação, né, envolvendo... Eu gostaria de saber se o sindicato conseguiu estabelecer negociações com a Uzi Minas. Sim, Stalin. A gente conseguimos, eu estou com o acordo, bem dizer, pronto, só falta a minha assinatura. A gente conseguimos, a empresa no início ela veio com uma redução de 20%, né? E de 25%, 50% e 70% e até com suspensão. Ela poderia escolher o que ela queria fazer com os trabalhadores. E a gente escolheu uma de 20%, uma porque não teria a participação do governo, né? E ela complementaria o salário do trabalhador em até 80% em relação à medida provisória. Conseguimos avançar em relação, fizemos até, não falo um bom acordo, que é um prejuízo salarial para o trabalhador, né? As MP, infelizmente, prejudicam muitos trabalhadores. E conseguimos fazer um acordo com a empresa de uma perca salarial para os trabalhadores de um salário entre R$2.000 a R$4.000 só de 5%. Isso ficou acordado? Isso está acordado, já está documentado, está no papel, está tudo. Falta só a minha assinatura para fazer o acordo. Agora, a empresa propôs, você já falou isso aqui numa outra oportunidade, mas é bom a gente recuperar, né, para as pessoas que não estão acompanhando assim muito de perto essa situação, para relembrar, né? E que a empresa, e ele comentou que a empresa voltou atrás. Redução de 70% no salário. Como é que você pode ter uma redução de 70% e continuar trabalhando? Então, e na realidade, até uma redução, se fosse de 70%, a empresa ela complementaria esse salário do trabalhador até 95%. O trabalhador teria uma redução, o governo entraria com 70% do seguro-desemprego e o que faltasse ali para complementar entre o salário, a participação da empresa e o salário, a empresa complementaria o salário dele até 95%, né? Então, ele teria uma perca mensal só de 5%. Então, o acordo em si não é ruim. E de R$4.000 a R$10.000 seria de 90%. E numa suspensão de contrato, a empresa complementaria o salário do trabalhador até 90%. Então, de R$4.000 a R$10.000. Isso, é a perca de 90%. Esse é o acordo que está na minha mesa para assinar, mas a gente recuamos, não assinamos, porque o que a Uzi Minas queria? Ela queria fazer esse acordo para 500 trabalhadores. E 900 ela demitiu. Entendeu? Ela quer se utilizar das medidas provisórias para um grupo e o resto ela demite. Então, por isso que o sindicato recuou e não assinou. A gente quer um acordo que seja
para todos os trabalhadores. Estamos aí a fazer um acordo até acima do que diz a medida, até outubro, né, que é a proposta da empresa, queria até dezembro, conseguimos aí chegar ao meio termo até outubro. Então, o que a gente quer é que até outubro a empresa cumpre o que está no documento, mas sem as demissões em massa. Porque se as medidas provisórias são para preservar emprego, não justifica ela querer demitir 900 trabalhadores. A Usiminas ainda está fazendo o quê? Ela não está depositando no FGTS, ela já está utilizando a medida provisória. Do Grupo Usiminas, ela não está depositando no FGTS de ninguém. Ela se utiliza da medida para uma coisa e da outra ela quer demitir. Então, por esse motivo que o sindicato se recuou e não assinou, estamos aguardando aí o judiciário. Então, o sindicato está disposto, sim, a assinar esse acordo, né? Mas desde que garanta os empregos desses trabalhadores até outubro. Caso até outubro essa crise sanitária não se resolva, né, Stalin? A gente senta para conversar. E o fato de não depositar o FGTS para os trabalhadores, é correto isso? Isso está na medida. Está na medida? Está na medida. Mas também vamos esclarecer que a medida ela veio para garantir o trabalho, né? Então, ela não pode só se beneficiar da parte que é boa para ela, do fundo de garantia, e mandar embora. Pelo contrário, a medida provisória veio para garantir o trabalho. Então, isso é muito importante. Então, ela não pode se beneficiar. Ela não pode se beneficiar nem desse recolhimento aí. Então, já que ela quer mandar embora, então ela tem que recolher o fundo e voltar. Então, é importante colocar isso. A empresa só pode usar dos benefícios da medida provisória, entre eles, que eram antecipação de férias, que eram o recolhimento, vocês tiveram férias antecipadas, enfim, todos aqueles benefícios que a empresa poderia usar para poder garantir o trabalho, que é importantíssimo. Essa é a contraprestação. Quando foi anunciada a medida provisória, a 936, é a contraprestação, ou seja, a empresa tem que garantir o trabalho, senão não tem sentido, né, Gato? Fica difícil. E também só colocando que é importante nesse momento, a gente está aqui discutindo o que é uma demissão em massa. Pode hoje, né? Estava discutindo aqui com o meu professor ali fora, pode demitir? O que é essa demissão em massa? Pode isso agora, pode isso antes? Então, vamos esclarecer. Antes da reforma trabalhista, tinha que negociar, não podia demitir 1.000, 2.000 trabalhadores. Por quê? Porque é um impacto muito grande na sociedade de desemprego. Aqui na nossa região, com a mesma empresa, aconteceu isso há 5 anos atrás. Eu relembrei aqui com o Gato no último programa que nós fizemos. A mesma Usiminas demitiu em massa 5.000 trabalhadores. Se eu estiver errada, ele vai recordar aqui quantos eram. Demitiu em massa. O que aconteceu? Foi tentado negociação? Foi, mas a empresa conseguiu demitir 5.000 funcionários. Todo mundo foi para a rua, buscar o socorro da justiça e não resolveu o problema. Não é verdade, Gato? Ela mandou embora. Houve um impacto terrível, principalmente em Cubatão, que ali é onde os trabalhadores, né, têm os seus empregos e dependem ali. Então, hoje, nós voltamos 5 anos depois, no pretexto hoje da pandemia, para a empresa tomar a mesma atitude, que são a dispensa em massa de 900 trabalhadores. Só que hoje nós temos um judiciário que está ajudando muito, através da doutora Dalgisa Lins, que é da 2ª Vara de Cubatão. Então, o judiciário está atento dessa vez. Os nossos deputados também da região também estão ajudando. Inclusive, eu vi uma matéria que a deputada Rosana do Vale também está colaborando. Então, vamos pressionar deputados, o judiciário, fiquem atentos, porque essas medidas na nossa região causam um impacto enorme. Há 5 anos atrás já foi muito difícil, já tinha desemprego, a gente já estava numa recessão. Agora, então, com a pandemia, mais 1.000 que eles querem dispensar na nossa região, é um impacto também muito ruim. Terrível. Então, terrível. Era isso que tem que esclarecer. É um prejuízo enorme para o comércio. Pode demitir em massa? Né? Não pode, porque os sindicatos hoje, com a reforma, o que eles estão fazendo? Ele foi para o judiciário, buscou a liminar para tentar continuar a negociação coletiva. Né? Então, na verdade, a demissão em massa, ela
ela não tem na CLT, não pode demitir. Não está escrito em lei nenhuma. Não está escrito, mas em um fato social, causando esse impacto, o que acontece? Tem a negociação coletiva, os trabalhadores, através dos seus sindicatos, que fazem um papel importantíssimo, vão buscar o socorro, né? Agora, os juízes, de maneira geral, é que evitavam, né? Os juízes, com bom senso, que é o que está acontecendo agora, estão vendo 1.000 trabalhadores com medida provisória para garantir as empresas querendo demitir em massa. Isso é absurdo. O baque é muito grande, o impacto é muito grande, não é, doutor? Sem dúvida. Então, a grande preocupação que nós temos hoje é com essa liberação da lei, porque com a reforma trabalhista foi inserido na CLT o artigo 477-A, que praticamente liberou todo empregador de fazer dispensa, ou seja, equiparando a dispensa individual com a dispensa coletiva. O grande problema que eu vejo hoje em dia, a gente pode criticar o Poder Judiciário, mas eu critico mais a lei, porque a Justiça aplica a lei ao caso concreto. Então, felizmente aqui na Baixada Santista nós temos uma juíza bem esclarecida, sensível à classe trabalhadora, que concedeu medidas que eu entendo até paliativas. Porque em grau de recurso, e a empresa está tentando modificar essa decisão, é que lá, em instâncias superiores, as coisas se modificam. Nós temos hoje um posicionamento cerrado do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de liberar ou aceitar, por força desse artigo 477-A da CLT, de equiparação das demissões, de simplesmente aplicar a lei. Quer dizer, hoje não estão preocupados com o aspecto social, de grande relevância, porque diz respeito à sobrevivência do trabalhador. Sem dúvida. Mas não estão preocupados com isso. O judiciário tem que aplicar a lei ao caso concreto. O que está acontecendo é que de uns anos para cá, são leis mal feitas que vêm sendo introduzidas. Por exemplo, a Câmara agora aprovou a medida provisória 936, incluindo o quê? Um partido político pediu a inclusão lá de afastar o sindicato dessa sistemática. Nós vamos fazer um intervalo e na volta então vamos falar exatamente sobre essa medida provisória para a gente poder entender exatamente porque o trabalhador evidentemente deve ter sido altamente beneficiado com a aprovação. Quem dera, né? Quem dera. O intervalo, voltamos já. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista, com prazer conversando aqui à esquerda com o Dr. José Stalin, a doutora Thelma Rodrigues, ambos advogados da área trabalhista, e o Claudinei Gatto, que preside os sindicatos metalúrgicos aqui da região, e já nos traçou um panorama complexo, né, difícil, em relação a essa queda de braço do sindicato, dos trabalhadores com a Uzi Minas, que quer aí promover uma demissão em massa, e como a Thelma foi muito feliz no bloco passado, e evidentemente, como já outras demissões em massa aconteceram aqui na Baixada, causará um impacto social maior ainda aqui para a Baixada Santista, onde tivemos já 9.500 desempregos, 500 perdas de empregos com carteira assinada neste período de pandemia. Assunto para a gente conversar um pouco mais à frente. Queria aproveitar o gancho que o doutor Stalin deixou, né, Thelma? E a gente entrar então nessa medida provisória aí 936, que foi aprovada, né, que foi votada no final da noite de ontem, volta de 11h30, meia-noite, por aí, né? Encerrada a votação pela Câmara Federal, né? Dos deputados, né? E só relembrando, aqui não tem break, que continuamos falando. O programa continua, voltamos, continuamos aqui. Só colocando o que o doutor Stalin vai falar agora, votou ontem à noite pela Câmara, tem que ir para o Senado. Né? E aí teve umas mudanças, né, doutor Stalin, principalmente em relação ao sindicato, que o doutor Stalin vai comentar agora, nosso professor. Pois não, doutor, penso até que essa medida, essa proposta de alteração, né, essa emenda, vamos assim dizer, é até imprópria, porque a regra já está plantada lá na reforma trabalhista.
Então, eu não sei por que foram incluídos. Eu penso até que isso daqui será expurgado do texto da medida provisória 936, porque ela está fora de cogitação. Mesmo porque essa medida provisória ela fala em comunicação ao sindicato, mas não fala que o sindicato terá ingerência em administrar, em fazer homologação ou deixar de fazer. Não fala nisso. Essa que é a questão principal. Então, olhando no panorama geral, a liberação é geral. Apenas as medidas provisórias, em função dessa crise, dessa pandemia, é que a coisa fica um pouco difícil. Mas se você ler atentamente essa medida 936, essa garantia ou essa estabilidade aqui é relativa. Ela é relativa, ela não é total, porque você pode observar também que ela tem dispositivo lá, que no caso de ter que demitir, você tem que pagar, tem um plus lá, né? Quer dizer, o plus é uma forma de onerar a empresa no caso de forçar a demissão. Agora, é claro, tem outras situações específicas também, porque ninguém quer ser contaminado por esse vírus, né? Então, se a empresa obriga o trabalho sem dar as condições de imunização, né, de preservação da vida do trabalhador, o que pode acontecer? Ela também irá responder por alguma indenização. Essa é outra questão. Mas então eu vejo que essa garantia fixada na medida provisória é relativa, ela não é absoluta. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Agora, é aquela história, há 15 anos que eu já venho falando que chegou a época, no mundo, da gente repensar a nossa sociedade. Aqui a coisa não reside a comunismo ou a capitalismo. Nós temos que olhar em termos de economia e a sociedade. Claro, as leis precisam ser voltadas em função disso. O que eu estou observando é que os nossos eleitos não estão muito preocupados com isso. Na verdade, eles estão decidindo assim como se fosse um mecanismo de uma empresa, tal. Tá certo, o Brasil é uma grande empresa, mas tem uma grande população, 215 milhões de habitantes, é muita coisa. Então, realmente, o que eu penso é que nós temos que criar uma matriz própria, econômica, e essa é a oportunidade agora. Nós não podemos pensar exclusivamente em exportação, nós temos que pensar hoje, principalmente, no povo, no mercado interno e desenvolver esse binômio. Porque, do contrário, eu acho que serão muito funestas as consequências para o povo brasileiro. Aliás, a Thelma participava já com a gente, né, em várias oportunidades, durante aquele período da reforma trabalhista, lembra? Nós criaram uma expectativa de que o Brasil ia avançar, que a economia ia crescer com a reforma trabalhista, na questão mais postos de trabalho, lembra disso, não? Então, quando nós iniciamos, foi justamente por causa da reforma trabalhista, esclarecendo os pontos, e que essa reforma trabalhista ela estava sendo propagada como a solução dos problemas do Brasil, que a CLT emperra o Brasil, que a Justiça do Trabalho é o motivo, né, de todo o dissabor que nós vivemos. E olha, aprovou a reforma. A Justiça do Trabalho, agora, não a gente está falando depois da reforma, esvaziou o número de ações, constatamos isso, que depois da reforma caiu. Aí, em seguida, já viu essa pandemia, que agora vai aumentar de novo, porque, pelo que está acontecendo aí com os contratos de trabalho, vai sobrecarregar, mais uma vez, o nosso judiciário. Mas, colocando só o que o doutor Stalin falou, que é muito importante, depois da reforma trabalhista, a relação de trabalho, que já era difícil, ela ficou praticamente agora à míngua, né? E hoje, depois então dessas medidas provisórias que vêm prejudicando o trabalhador, a gente está hoje aqui, acho que 2 anos depois da reforma cultural, 2 anos. Foi 18, né? 2017, 17 ou né? 18? 2017. 17, né? 17. Novembro de 2017. 2 anos e meio, quase 3 anos. Estamos em 2020 e sentamos aqui hoje com o Gato falando de demissão em massa
e sendo até entrando já numa rotina, porque não é só os metalúrgicos, eu li aqui também de motoristas no Recife, demissão em massa, a gente está com inúmeros praticando isso. E depois, olha, e a reforma trabalhista, e cadê os empregos? Então, quer dizer, ficou realmente um absurdo. Então, nós precisamos agora analisar, sentar, debater e ver o que vai ser melhor agora para o nosso mercado de trabalho. E é como sempre eu estou falando, o impacto que nós estamos sofrendo com essas demissões, nós vamos ver nas ruas, né? Já conseguimos ver muitos desempregados e uma crise sem precedentes, né? Uma crise social enorme. Enorme. Diga, Gato, pois não. Na grande realidade, né, a gente vê aí, né, esse auxílio emergencial que o governo está dando, que é uma miséria, né? R$600 hoje um trabalhador ele não faz nada, né? 80 milhões já estão procurando isso, de trabalhadores procurando. Para você ver... 80 milhões? 80 milhões de pessoas, trabalhadores, já estão querendo pegar esses R$600. Ao nível que está a população brasileira, a gente é um país muito rico, que nem o doutor Stanley estava falando, em minério, rico em agricultura. A gente tem os maiores campos agrícolas aqui no país, né? Exportação de soja, de algodão, rico em indústria. Temos indústria grande, né? Mas tudo privatizado, desde as privatizações, quando veio da época do Fernando Henrique, 93 para cá, o salário do trabalhador, as condições que eles tinham, vem sendo cada vez mais pressionado. Que nem todo mundo fala, a reforma trabalhista, não falo nem que é reforma, né? Reforma reforma um carro, reforma a sua casa. Na verdade foi um desmonte. Deforma. Né? Deforma. Um desmonte que houve com as garantias que os trabalhadores tinham, né? Foi um desmonte, porque o trabalhador hoje não tem nada, né? Hoje você vai sentar, fui para uma reunião na Fiesp, o presidente no sindicato patronal, vocês não têm nada. Vocês não têm nada. Quer começar? Então, é assim um nível de discussão no acordo coletivo. Então, esse desmonte trabalhista que foi feito, né, não só prejudicou os sindicatos de classe, prejudicou também o sindicato patronal, que perderam muitos associados. Todo mundo. Né? Muitos associados. A única coisa que eu já falei aqui, estou repetindo, que foi boa nisso daí, foi tirar um dia de desconto do salário do trabalhador. Foi a única coisa de bom que aconteceu. Porque o sindicato ele tem que estar ali para trabalhar, ele tem que atender o seu associado. E tinha, infelizmente, muitos sindicatos não se preocupavam com isso. Né? Tiraram as homologações do sindicato, por quê? Porque, infelizmente, tinha sindicatos que cobravam para fazer homologação. É um absurdo. Então, você vai tendo descrédito. A gente tem que mudar a forma de sindicalismo. Realmente ser um sindicato de classe que lute pela sua categoria e que ele veja, não um presidente, um diretor com o carrão do ano, que ele veja aquela pessoa ali acordando cedo, está na fábrica, debaixo de sol, debaixo de chuva, falando com os seus trabalhadores que representa. Né? A gente sabe que tem essas leis, mas o que a gente sempre fala para os trabalhadores, independente do papel que está na reforma, quem tem o poder são eles. Quem gera a economia desse país são a classe trabalhadora. Então, eles cruzando o braço, com certeza, os patrões vão sentar e vão negociar um acordo que os trabalhadores querem. Olha, Verdade. espero que isso aconteça realmente, né? Porque a coisa está realmente entrando por um caminho absolutamente insuportável, né? Ainda temos aqui um outro problema, que é a decisão tomada pela Petrobras, né? De transferir simplesmente todos os trabalhadores aqui da cidade, né? Da torre que nós temos lá na área central da cidade, no Valongo, para o Rio de Janeiro, né? Só lembrando aí aos amigos, né, que o presidente da República, né, ele tem a sua raiz política, né, no estado do Rio de Janeiro. Então, se a situação está difícil, alguma coisa está complicada, as coisas estão pegando, né, Thelma? A tendência acaba sendo puxar para onde está a sua raiz política. É o que está acontecendo. Ele vai esvaziar a Petrobras aqui,
vai causar outro impacto social, econômico aqui, porque nós temos gente de Santos, de Cubatão, de São Vicente, de Praia Grande, todos trabalhando, atuando ali, e gente que compra, né? Compra uma camisa, compra um sapato, vai no supermercado, vai na padaria, vai no açougue, aqui em Santos, em São Vicente, em Praia Grande, enfim, esse pessoal indo para o Rio de Janeiro, é mais um baque, a família toda vai junto, provavelmente, no começo talvez não, mas acaba indo, né? E a gente sofre outra pancada, né? Também a gente pode esquecer de comentar mais esse tema também que aflige, né? E vai nos causar um outro drama, um outro problema aqui na Baixada Santista. E como se não bastassem, nós já temos inúmeros problemas, né? Nesta Petrobras, Usiminas. Então, é só esclarecendo o trabalhador. A Justiça do Trabalho está funcionando? Está funcionando. Você pode ingressar, sim, se for o caso de demissão individual, ou você não concorda, a Justiça do Trabalho está funcionando, os prazos estão fluindo, todos os processos hoje são eletrônicos na Justiça do Trabalho. O que está parado são processos físicos, mas que a Justiça do Trabalho, 100% já digitalizou praticamente todos. Então, a Justiça do Trabalho está funcionando normalmente. O que é importante também deixar para o trabalhador, ele pode buscar o socorro da Justiça. Como nós temos visto aqui o sucesso da liminar provisória, mas que é um sucesso aqui dos metalúrgicos, não deixar de buscar o socorro da Justiça, que nessa hora é a única coisa que funciona. E sempre lembrando, vamos votar corretamente. É a nossa única saída. São escolher corretamente agora. Nós temos aí as eleições municipais, que não sei se vai ser adiado ou não, mas nós temos esse ano. Nós temos que pensar nos deputados também, que nós vamos votar. Por quê? Porque são eles que nos representam. Então, o doutor Stalin estava comentando aqui conosco na mesa. Nós encontramos eles aí por aqui é uma coisa, fala uma coisa. Nós encontramos ele em Brasília, é outro espírito. Falei, eu sei, mas agora com as redes sociais, não é? Com tudo que nós temos hoje aí, que não serve só para atacar, como diz, não é só gabinete de ódio. Não, para cobrar, né? É para cobrar os nossos deputados, os nossos vereadores. Por quê? Porque nós é que pagamos os salários deles. Então, eu acho que chegou a hora da sociedade colocar que tudo se resolve lá no Congresso, a gente não tem outra saída. A gente está aqui falando de CLT, de MP e tal, mas tudo está sendo feito em Brasília, através do nosso Congresso, dos nossos deputados. Então, se nós não pressionarmos, se nós não cobrar sempre, olha aquela situação dos trabalhadores. Hoje nós temos aqui o Gato. O Gato está querendo ajuda aqui dos nossos deputados. Né, Gato? Nós precisamos de força. Por quê? Porque são 1.000 trabalhadores. Petrobras, precisamos também dos nossos deputados para que eles ajudem aí nas medidas legais que possam ser tomadas. Porque é a única saída. Enfim, mas realmente... Infelizmente, e nós temos que dizer, infelizmente a Justiça do Trabalho, o Judiciário, ele é lento. Ele entra, se hoje você entra com uma reclamação individual, até essa questão da videoconferência que está sendo trabalhado aí nos processos para marcar audiência, então tudo isso leva tempo. E o trabalhador, que o nosso salário, que eu sou advogada também, é alimentar, é caráter alimentar, não pode esperar, é urgente. Então, é pressionar, eu só vejo essa saída, né, professor? É apertar ali aquele cerco no Congresso. É Brasília está lá explodindo. Para a consecução desse objetivo, eu penso o seguinte, que o maior interlocutor social e econômico que existe entre o povo brasileiro, o trabalhador e as autoridades, o Congresso, etc. e tal, o que é? É o sindicato. Então, todo trabalhador tem que ficar unido ao seu sindicato, esteja ele trabalhando, esteja ele aposentado, seja ele afetado diretamente, como é o caso lá da Usiminas, mas não existe só metalúrgico lá na Usiminas, existe um universo de metalúrgico e em todas as categorias um universo de trabalhadores, cada um tem um sindicato. Cada um tem o seu sindicato. Então, é preciso que os trabalhadores, de um modo geral, olhem o sindicato como seu interlocutor.
ele precisa dar força cada vez mais ao seu sindicato, que é o interlocutor social e econômico, preparado para enfrentar grandes dificuldades como essa que nós estamos atravessando. Nós observamos a partir da reforma trabalhista que procurou-se, com isso, esvaziar o sindicato. E o povo pacificamente parece que aceitou isso. Quer dizer, fizeram exatamente tudo ao contrário. O Brasil não é um país de 5 milhões de habitantes, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos que olhar para frente, nunca para trás. Nós não somos um pequeno país, nós somos um grande país. O interlocutor social é o sindicato. O trabalhador precisa convergir os seus interesses, ajudar, participar, arregaçar as mangas no sindicato. Esse é realmente o interlocutor legal para a defesa dos seus interesses. E interesses da nação, se a gente olhar bem, porque a coisa é muito maior. Quando se falou em reforma trabalhista aqui no Brasil, eu fiquei abismado, porque o pessoal começou a equiparar esse grande país com pequenos países. Entendeu? Como é que funciona na Suécia, na Suécia, porque na Espanha. São países pequenos. Você pega aí 5, 6 países europeus para dar à população brasileira. Até nessas estatísticas do Covid-19 aí, nós somos prejudicados, porque fazer comparação individual não pode. Tem que ser o grupo da coisa. Então, quando falar, não, nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos parece que o paradigma aqui é a Norte América. Bom, mas o trabalhador americano ganha 12 mil reais. O trabalhador brasileiro ganha 1.000, ou seja, 12 vezes menos. Você veio fazer reforma trabalhista aqui, tinha que fazer reforma trabalhista lá. Também. Não aqui. Quer dizer, nós estamos aqui lutando pela sobrevivência. Hoje nós temos 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos, né? Porque estávamos a pleno emprego, hoje temos quase 40 milhões por causa da pandemia. Só que é uma situação completamente diferente, né? Conforme a pandemia for diminuindo, lentamente essas pessoas vão se reencaixando normalmente, enfim, né? É uma outra situação, porque a economia é muito mais forte, muito mais ágil, né? É muito mais... absorve mais trabalhadores, sem dúvida nenhuma. Mas né? a preocupação é muito grande. A questão trabalhista lá é diferente, mas como a Thelma colocou uma vez aqui, foi bastante interessante o que ela disse, né? Lá as coisas funcionam, né? Se o sujeito for prejudicado na relação que tem com o patrão, a justiça age imediatamente. E o cara tem que cumprir o contrato, né, Thelma? Porque lá é o common law, né? Então, essa questão sempre pega um exemplo que um trabalhador é representado por vários. E quando uma decisão é aplicada para esse, ela se estende para todos ali. E uma indenização, quando é aplicada lá, não é como aqui no Brasil, o cara perdeu o braço, o pé, vou dar 10 mil reais. Não, uma indenização dá $1 milhão. Então, o que acontece? As empresas, elas têm medo. Por quê? Porque elas sabem o que elas vão ter que arcar. Aqui no Brasil, infelizmente, né, doutor Stalin, as nossas indenizações são baixíssimas. Inclusive, depois da reforma, teve aquela até uma tarifação aí de fizeram uma tarifação que que criou maior desigualdade. Ou seja, se a empregada doméstica ganha 1.000, a indenização dela, digamos, vai ser 3. E o executivo, que ganha 10 mil, vai ser equiparado ao salário dele. Então, criou-se mais desigualdades. Então, lá o que acontece? Uma decisão, ela toma corpo e vai pegar todo mundo. E as empresas reconhecem, olha, se acontecer qualquer irregularidade aqui, nós vamos ter de horas extras, ou seja lá o que for, a gente vai ter que pagar caro. Então, isso funciona lá. A justiça funciona, né? Sem escorregar para lá, sem escorregar para cá. Vamos só colocar, eu sempre coloco aqui também, é bom esclarecer. Não é porque lá eles são melhores, porque a punição, a pena aplicada, eles pensam bem. Aqui, como a pena, ela não é 10 mil, o que é 10 mil numa indenização? É o cafezinho da empresa. Então, para ele, tanto faz aplicar uma pena de 10 mil reais, ele vai voltar a praticar esse mesmo ato ilegal. Quando você quer punir, pode ser que tem correntes aí que não concordem, você tem que dar uma multa alta
para que não seja reiterada as várias praticadas as irregularidades de novo. E o que acontece aqui no Brasil é que as irregularidades, elas são penalizadas com multas baixas. Então, as empresas, vamos deixar. A doutora Dalgisa aplicou bem agora. Em caso de demissão, quanto é por empregado? 10 mil reais. 10 mil reais, que eu acho até pouco, devia colocar 100 mil. Vamos ver se a empresa... Não, não ri, querida. Eu acho que é assim mesmo. Você tá certo. Vamos colocar valores que as empresas temam. Por quê? Porque quando ela tiver medo, quando ela tiver temor de que ela vai pagar jogar essa as pessoas multa, na rua da amargura. Agora reverte para o sindicato que não tem dinheiro. Reverte para o sindicato a multa. Eu ia falar, viu, Thelma? Quando eles fazem greve, aí não pode... olha, a multa é de 10 mil, o sindicato para na mesma hora porque ele não tem dinheiro. Sem essa força dos sindicatos, né, fica aquela situação, tem 2 mil trabalhadores na empresa e tal. Você faz uma demissão em massa e tal, não sei o quê. Quantos vão recorrer, na verdade? 10% vão recorrer? Acreditam na justiça, recorrem para a justiça? Nem isso. Né? Vamos para um break rápido, estouramos o bloco aqui, já a gente retorna. Muito bem, uma pergunta que me chega aqui em relação à questão que envolve os sindicatos, Gato, é a seguinte, né? Nessa época de pandemia, no momento em que os sindicatos não têm mais aquela força, aquele poder que tinha antes, como o Stalin já comentou aqui algumas vezes, né? Tem razão. Como é que o sindicato faz contato aí com os trabalhadores, como é que o sindicato se relaciona com os trabalhadores? Porque a assembleia não dá para fazer, né? A assembleia virtual é quase impossível, né? Mas como é que fica a vida de vocês aí nesse momento de dificuldade? A gente teve que se reinventar, né? A gente tem um aplicativo no nosso sindicato, que é o Zé Protesto, né? Que é um WhatsApp. O Zé Protesto. Zé Protesto, né? Saem todos os nossos informativos, a gente vai para a porta das empresas aí a semana toda, entregando nosso informativo, e onde os trabalhadores mandam a denúncia por esse aplicativo. E as assembleias, lógico que a gente não pode fazer. Eu tive uma assembleia semana passada, sexta-feira passada, né? A gente estudando como seria a assembleia para uma aprovação, porque a gente fez um acordo com a empresa, tinha que fazer uma assembleia. Não posso deixar os trabalhadores aglomerados, ali expostos à pandemia. A gente tivemos uma solução, né? Fizemos uma enquete pelo Google. Pedimos para a empresa enviar o CPF do trabalhador, o nome completo, data de nascimento. Colocamos lá se aceitava a proposta sim ou não, onde um trabalhador entrava, colocava o nome, o seu CPF, da data de nascimento e o registro da empresa. E automaticamente ali votou. Foi a primeira vez que a gente fez e funcionou perfeitamente, né? 97,4% dos trabalhadores aprovaram a proposta da empresa. Então foi uma forma da gente não expor os trabalhadores a essa pandemia. É assim que a gente está fazendo as assembleias com os trabalhadores, né? Mas gozado, né? Falamos de assembleia, né? Para você ver como é que a Uzi Minas como não é uma empresa transparente, para a gente voltar aqui no assunto, a Uzi Minas propôs para a gente que a gente assinasse um acordo sem a gente levar para a assembleia. Olha o nível que é a empresa. Coisa que em Ipatinga, o sindicato dos técnicos lá e o sindicato dos engenheiros aprovaram a proposta da empresa sem levar para a assembleia. Então, isso a gente não vai fazer. Ela queria a assinatura do sindicato, não só assinar. Assina aí, gato. E pronto, não precisa levar para os trabalhadores. Então, é o nível da empresa. E o Botorão estava falando aqui de o governo ser, que é o presidente do Rio, vai levar tudo para lá. A Uzi Minas é da mesma situação, ela é uma empresa bairrista. Tudo, eu falei isso na Câmara, na sexta-feira de Cubatão, dos vereadores. E tem que tomar uma providência, os prefeitos das regiões. A bobina que sai daqui, é fabricada aqui em Cubatão, a nota sai para o BH. Fabrica aqui, a nota sai lá. Um telefone quebra dentro da usina, o trabalhador lhe liga, o ramal cai em BH, para ele abrir um chamado para arrumar um aparelho. A água, galão de água, vem de Minas. Os EPIs é tudo de Minas. E os vereadores da cidade, os prefeitos aceitam. Tirando o dinheiro da nossa região e a empresa só ajudando o BH. E mais, ICM, né? E ainda mais, a Prefeitura de Cubatão ainda foi mais além ainda. Ainda deu um hospital para a empresa tomar conta. Onde os trabalhadores desse hospital ligam para a gente, que eu não represento enfermeiro, pedindo ajuda. Ela segue o piso de BH. Os trabalhadores trabalham aqui na enfermaria em Cubatão,
E a Uzi Minas, que administra o hospital... De BH ou de Ipatinga? De Ipatinga, lá. De Ipatinga. De Ipatinga, BH. Segue o piso... Se for de BH, até que deve ser razoável. De Ipatinga segue deve ser o piso de mais Ipatinga. baixo, né? E o sindicato fica quieto. Por quê? Não entra com uma ação. Está errado. Se os trabalhadores são da região, tem que seguir o piso da região. Eu não sei com esse tipo de faturamento, está havendo uma evasão fiscal e um prejuízo da prefeitura. Isso que eu falo. Falei na Câmara dos Vereadores em Cubatão, Stanley. Mas eles têm que tomar providência. Claro. Uma água, um galão d'água vem de Minas, EPI vem de Minas, está tirando tudo da nossa região e vindo de lá. Uma empresa bairrista. A gente, os prefeitos, têm que tomar um posicionamento. Não pode deixar dessa situação. Uma empresa de transporte é de Minas, é tudo de Minas. Então, quer dizer, os políticos da região têm que apertar os em Minas, têm que parar com isso. Eu não sei, é um prejuízo para a cidade, especialmente para Cubatão, para a região, mas eu não sei exatamente se há uma legislação aí que impeça, estão burlando alguma coisa, estão cumprindo a lei, né? Se estão cumprindo a lei, a única coisa que o prefeito, sei lá, vereadores, deputados podem fazer é uma pressão política, enfim, nada mais, né? Não dá para fugir disso, né? Eu acho que a princípio, mas o produto que é produzido aqui, a mercadoria que é produzido aqui, sim, o aço, no caso, aço plano, né? Isso. O que é feito aqui tem que ser tributado aqui em Cubatão e estado de São Paulo. Minas é outro estado e outra cidade. Quer dizer, o município de Cubatão não recebe nada. Em relação Portanto, na participação do ICMS do município, está uma defasagem grande. É verdade. E aí eu pergunto, e o prefeito de Cubatão? E os vereadores? Não tomam providência? E o sindicato, como você falou, dos trabalhadores enfermeiros, né, que estão... os sindicatos aí tem que ver, né, da saúde, para ver como é que está a situação desses enfermeiros aí que estão trabalhando. É o hospital municipal que você se refere? O hospital, tanto que não é nem municipal, né, que no acordo era passar o hospital municipal, ela nem colocou municipal, né? A fundação ela tomou conta do hospital. Não está nem municipal, está sendo investigado até pelo Ministério Público, não sei se vocês sabem. Essa liberdade aí que... Essa ONG, hoje é tudo ONG nos hospitais, que está em Cubatão, né? Está sendo até investigado. São OS, né? OS, né? Organizações Sociais. Que está em Cubatão. Então, Mas essa organização social que administra o hospital, ela é ligada à Uzi Minas? Fundação Francisco Xavier da Uzi Minas. Fundação? Francisco Xavier é da Uzi Minas. É da Uzi Minas. Olha a gravidade, né? Os trabalhadores lá, isso porque o Sindicato Metal sempre foi muito atuante, né? Os trabalhadores lá interno do hospital têm um plano de saúde co-participativo. Eles não usam o hospital, eles vão no SUS, porque o que eles usam eles têm que pagar. Reclamando que não pode nem usar. Uma enfermeira me ligou, gato, eu fui, passei mal, problema de pressão, veio descontado de mim R$300. Então o hospital, ele cobra o próprio funcionário, não pode nem utilizar o plano médico. Eles são funcionários da fundação? Da fundação que trabalha dentro do hospital. Funcionários são CLT mesmo? São CLT, dentro do hospital. Então eles não utilizam. Eles vão para o SUS. E a conta fica para quem? Para o município, para o estado e para o governo federal. É isso que, né, eu falei isso na Câmara de Vereadores, para ser olhado. A Uzi Minas, ela vem que é um grupo, né? Ela tem mineradora, empresa de transporte, empresa de manutenção, o hospital, aí essa Fundação Francisco Xavier. Vou fazer uma observação, é empresa sem dono. Aí Sim. você pergunta assim, por que empresa sem dono? Eu tenho medo das empresas que não têm dono, porque é banco tal, financeira tal, outra empresa, não sei o quê, e são administrados por pessoas, os ditos profissionais, que estão ali para defender o interesse deles. CEOs. E os trabalhadores estão ferrados. Você que trabalha aí também, é advogado de sindicato, a gente sabe disso. Se uma empresa vem aqui, a gente pega muito terceirizadas, da área dos Minas, como a área da Petrobras, eu sou de Minas. O cara vem, não, estou seguindo o piso. Não, você não vai seguir o piso de lá. Você está trabalhando aqui, o piso é daqui. Esquece. Muito bem, estamos em cima da hora aqui para fechar o ponto de vista. Agradeço aqui o doutor Stalin mais uma vez, a Thelma Rodrigues, sempre presença importante. O nosso gato, espero que resolva lá essa situação da melhor forma possível. E a você que nos acompanhou, estamos juntos de segunda a sexta-feira, programa sempre ao vivo, 1h30 da tarde, aqui na Santa Cecília TV. Reprise às 8 da noite, de segunda a quinta. Na sexta-feira, como hoje o caso, na reprise é à meia-noite. Valeu, tchau, obrigado, gente.